Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1109. Very good! Hoje vamos partir para as perguntas fantásticas que nos aguardam sem o vídeo. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Primeira questão. Li em um artigo que a Terra irá se congelar nos próximos anos e que ficará coberta de gelo por 200 a 250 anos. Isso tem a ver com a data limite? Ana Paula, de Roraima. Roraima, Ana Paula, beijo no coração, obrigado pela pergunta, ok? Meus irmãos, uma pequena explicação antes de darmos a resposta à nossa irmã. Alguns irmãos estão perguntando, mas é a mesma pessoa que pergunta sempre? Sim, é a mesma pessoa que pergunta sempre. É claro, ela traduz a pergunta vem escrita, ela grava para facilitar. É óbvio isso, ok? Muito bem, vamos lá então. Ana Paula, eu li também isso, ok? Que haveria gelo no final dos tempos. Final dos tempos, força de expressão, é óbvio. Não existe final de tempos. Nada se acaba, tudo se renova, tudo se transforma. Nós estamos vivendo ciclos. A realidade é composta por ciclos. Essa questão de que haverá o fim, isso é apenas atestar ignorância, porque não há fim de nada. Eu li também que a Terra seria coberta por gelo, camadas espessas de gelo. Você não teria os rios, lagos, riachos, cachoeiras, muito menos o oceano, porque estaria tudo coberto por gelo. Claro que a humanidade iria, grande parte da humanidade, morrer. Seria extinguida, exterminada grande parte da humanidade. Claro, tudo gelo. Eu li isso também. Inclusive, há uma pesquisa, não sei se você conhece, Ana Paula, há uma pesquisa, dá uma olhada depois aí na internet, coloca no Google lá que você vai encontrar. É chamada Pukov, é russo, tá? Pukov Observatory. Pukov Observatory, com K. Pukov Observatory. Na Rússia, cientistas, eles perceberam que no passado houve sim assalto, a Terra foi assaltada por gelo. Eles entenderam que o Sol perde a sua atividade normal num ciclo de 200 a 250 anos. O Sol perde a sua atividade, ou seja, os seus raios ficam mais fracos. Eles perceberam isso daí. É um grupo de cientistas na Rússia, depois pesquise aí. O que acontece então? Segundo esses cientistas, no ano 2030 a 2040, então não é nos próximos anos, no sentido daqui 5, 6 anos, não. No ano de 2030 a 2040, o Sol perderá essa atividade. Os raios caloríficos do Sol estarão reduzidos, então a Terra congelará. Isso é uma teoria que muitos não aceitam. Muitos outros cientistas não aceitam. Então, segundo as pesquisas de Pukov Observatory, então haverá um congelamento. E este congelamento predominará na Terra por 200 anos. 200 anos. Mas muitos estão dizendo que isso tem a ver com a data limite. Eu também li isso daí. Não é só você. Muitos estão dizendo que isso tem a ver com a data limite. Será? Eu particularmente acredito que não. Acredito que não. O Eugênio Allan Kardec fala dos flagelos naturais que assolam a humanidade de quando em vez. Nada de exterminar a humanidade, nada tão abrupto. As leis divinas não funcionam assim. Então, esclarecendo esse ponto, nós não acreditamos que haverá essa mudança, esse salto tão brusco assim. Isso está no Livro dos Espíritos, Flagelos Naturais, e também no livro A Gênese, no último capítulo 18, Allan Kardec, o gênio Allan Kardec faz um estudo a respeito disso, ok? Então, não acreditamos que haverá aí essa... Pode sim, claro, né, por consequência desse enfraquecimento do Sol, o ciclo natural do Sol, pode ser sim que a Terra sofra aí um certo resfriamento, mas não um congelamento de proporções globais, nem regionais, muito menos globais. É o que nós acreditamos, ok? Muito obrigado pela pergunta, minha irmã. Próxima pergunta, vamos lá. Eu tenho estudado sobre a doutrina espírita e tenho vontade de me comunicar com seres do outro lado.
para aprender mais com eles. Tenho essa vontade, porém, muito medo. Como perder esse medo dos espíritos? O que devo fazer? Cíntia de Sorocaba. Cíntia, minha querida irmã de Sorocaba, moramos na mesma cidade. Que maravilha. Um dia quero tomar um suco com a irmã Cíntia. Muito bem. Cíntia, obrigado pela pergunta. Certo, muitas pessoas têm vontade de se comunicar com os espíritos, mas há algo dentro delas que impede, que tolhe, dificulta, entrava. Esse obstáculo é chamado medo, um medo mesmo. Por quê? Porque é o desconhecido, você não sabe como que é a realidade espiritual. Embora você tenha lido, etc e tal, você não sabe o que é a realidade espiritual. Para nós que somos médiums, a realidade espiritual ela é cheia de enigmas, mistérios, surpresas. Ela sempre está pregando peça em nós, por mais atento que estejamos. O bom médium é aquele que é menos enganado. O bom médium é aquele que é menos enganado. Os espíritos sempre querem nos enganar, sempre querem interceptar-nos. Eles sempre querem estar conosco, tangenciando a nossa existência. Então você quer ingressar no mundo espiritual, quer ter contato com os espíritos porque é maravilhoso. Você escuta a pessoa falando, eu saio do corpo, eu viajo, atravesso a parede, atravesso labaredas de fogo, passo por isso, passo por aquilo. De repente isso é fantástico para você, soa como algo surreal. E sempre nós estamos em busca do maravilhoso. Muitas pessoas estão em busca do maravilhoso, então fiquem encantadas. Então o que acontece, querida Cíntia? Muitas vezes você quer ingressar, mas tem medo. Quando está chegando lá, que sente que tem uma possibilidade, existe uma porta para você ultrapassar. Existe uma porta. E quando você está chegando lá, que você está quase ultrapassando o medo, ah não, melhor não. Deixa as coisas como estão. Por quê? Porque o desconhecido nos dá esse desconforto. É o desconhecido. Muitas vezes eu deixo de crescer, por quê? Porque o conhecido, aquilo que já é parte, aquilo que já faz parte da minha realidade, não me desafia. Então eu estou à vontade, estou acomodado. Agora, quando eu sou convidado a chegar no desconhecido, opa, eu fico com receio. O que eu aconselho para você, Cíntia, os espíritos estão me dizendo aqui que você tem mediunidade, ok? Que você tem paranormalidade, você precisa desenvolver isso. Leia o Gênio Allan Kardec, leia principalmente o Livro dos Médiuns. Começa a ler. Se você ainda não frequenta uma casa espírita, comece a frequentar, tome passe para que as suas energias trabalhem melhor, os seus chakras. Você vê que naturalmente você vai ingressando no mundo espiritual. Naturalmente. Tranquilo. Dia após dia, processo após processo, estudo após estudo, trabalho dignificante após trabalho dignificante. Com o tempo você ingressa no plano espiritual e descobre os mistérios do além. Beijo e sucesso, minha irmã Cíntia. Última questão, vamos lá. Sou adepto à leitura e já li muitas vezes que Chico poderia ser a reencarnação de Kardec. Porém, o próprio Chico não gostava de comentar sobre as encarnações passadas. Certa vez, li que Chico havia aberto o Evangelho segundo o Espiritismo e as palavras lhe pareciam muito familiar, como se ele mesmo escrevesse. O que você pode comentar? Rafael Claro. Rafael, claro, meu querido irmão, paz e luz. Estou muito feliz, Rafael, de você participar do CADEF. Isso me traz uma alegria imensa. Estou muito honrado com a sua participação, ok? Eu também, Rafael, claro, eu também já ouvi falar de Chico Xavier, era Kardec. Não acredito, não acredito. Muitos defendem. Ah, Chico era Kardec, sim, porque Kardec fala que voltaria logo. Os espíritos falam para Kardec, é necessário que você volte logo. Quando Allan Kardec desencarnou em 1869, em 31 de março de 69, os espíritos disseram, né, antes disso, evidentemente, os espíritos disseram a Kardec que ele iria desencarnar e voltar muito rápido. Segundo alguns cálculos que espíritas fizeram, seria por volta de 1910. E 1910 foi o ano que Chico Xavier nasceu, 1910, abril de 1910. Então as pessoas dizem, é Kardec que reencarnou. O fato de Chico Xavier abrir o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro publicado em 1864, o fato de abrir esse livro aí, ler com muita familiaridade, isso não significa que seja Allan Kardec. Eu particularmente acredito que não seja, inclusive Divaldo Pereira Franco fala isso também. Divaldo fala que não acredita que Chico Xavier seja Allan Kardec. Não só Divaldo, quem viveu perto dele, por exemplo, Arnaldo Rocha,
que viveu perto de Chico Xavier e muitos outros, não creem nessa possibilidade. O próprio Chico Xavier inúmeras vezes refutava essa afirmação. Mas Geraldo Lemos Neto diz que é, o próprio Bacelli diz que é, mas isso também não vai mudar em nada a importância que Chico Xavier nos legou, que é da paz, do amor, da boa mediunidade, da educação religiosa, do desapego às questões materiais. Isso sim, mas de qualquer maneira, agradeço muito a sua pergunta. É isso, é CADEF e CADEF é sucesso. Conto com vocês para os próximos CADEFs. E por favor, né? Junte-se à nossa família aí, tá? Se inscreva em nosso canal, isso é muito importante. E também acione o sino, esse sino aí que você vê aí, você acionando esse sino, você fica atualizado frente aos trabalhos do CADEF, ok? Isso é muito importante. Paz no seu coração, que Jesus Cristo e os grandes mestres da humanidade sempre nos protejam, ok? Olha que texto bacana para nós refletirmos. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Emmanuel. Isso está no livro Pão Nosso, página 307. E não esquece, man, dá um tapa maroto nesse like. Pá! Very good! Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!